Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nessa hora pedir a Deus que a Tua palavra possa falar ao nosso coração. Tudo aquilo que venha de nós, que caia por terra, mas que o nosso coração, a nossa mente possam estar sensíveis à Tua vontade, ó Deus. Derrama da Tua graça, derrama da Tua misericórdia, Pai, e fala conosco nessa hora. É no nome precioso de Jesus que nós te pedimos e lhe agradecemos. Amém. Então nós vamos ler, esse texto é um texto muito conhecido, né? A versão que eu estou usando, né, é a NVI, mas se você pode olhar aí na sua versão. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, em um texto muito conhecido, que fala a respeito da questão do perdão. Vamos lá? Vamos estar lendo? Nos diz assim: vocês oram assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então nós vamos falar a respeito disso. E a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa situação que chama a força do perdão. É uma das coisas assim, mais necessárias na vida da gente. A gente precisa aprender que essa atitude que a gente tem no coração de pedir perdão vai fazer com que a gente tenha uma vida realmente abençoada ou vai fazer com que a gente vive uma escravidão num domínio muito complicado. Então, quando a gente pensa a respeito da questão do perdão, todo mundo sabe. É algo assim que se você perguntar para todo mundo vai dizer, a gente tem que perdoar uns aos outros. Mas quando a gente começa a viver e a experimentar isso na vida da gente, muitas vezes é complicado, porque a gente vai perceber que a gente não tem condições de fazer isso pela nossa própria vontade. A gente precisa da graça de Deus. A gente vai falar a respeito disso. E a oração do Pai Nosso, ela enfatiza a questão do perdão. Se a gente for perguntar para alguém onde é que fala a respeito do perdão, a gente vai lembrar do texto bíblico, que fala a respeito do perdão. Então, a gente vai pegar essa oração e trazer ela para a vida da gente. Então, o perdão é uma das virtudes mais impopulares dos nossos dias. Então, a gente tem muita dificuldade para com o perdão. Não é todo mundo que consegue. É difícil demais, não é uma coisa fácil. A gente precisa pedir que Deus nos ajude, que Deus trabalhe no nosso coração, que Ele abençoe muito a nossa vida para a gente conseguir resolver essa situação, né? Então, a grande questão que a gente precisa perceber é que a falta de perdão ela gera mágoa e ressentimento. Em outras palavras, tem duas opções. Ou você vai resolver a situação e vai se libertar desse contexto de escravidão que a falta de perdão gera, ou você vai ter mágoa e ressentimento. Então, o que é mágoa? Primeiro, o que é mágoa? Mágoa é quando existe algo no nosso coração que nos machuca. Que toda vez que a gente lembra daquela situação, a gente começa a chorar, a perceber, poxa vida, eu estou muito magoado, meu coração está muito machucado. Então é como se fosse uma ferida aberta, que ela tem duas opções. Ou você pede para Deus te ajudar a fechar essa ferida, ou você vai entrar no contexto de um ressentimento. E o que é ressentimento? Você atualizar a dor. Pior coisa do mundo que pode acontecer na vida de um sujeito, de uma pessoa, de um cristão, de um irmão, de uma irmã, ele ter esse processo de reatualizar a dor. É isso que significa ressentimento. Então, o que é o ressentimento? Você sente de novo aquilo que aconteceu e você atualiza a dor. E aí, se você não consegue
trabalhar essa questão, você começa a viver escravo daquela pessoa. Então, por exemplo, você sai de férias e aquela pessoa que te magoou sai junto com você. Você vai no supermercado e aquela pessoa que te magoou vai junto com você. Ela vive junto com você. Ela vive atormentando a sua vida porque você prendeu ela a você através da mágoa e do ressentimento. Então, em todos os lugares que você vai, todas as coisas que você pensa, todas as hipóteses que você tem no coração, aquela pessoa é a primeira que você lembra. Ai, mas aquela... O que será que está fazendo aquela pessoa, né? Ela deveria... será que ela está sofrendo? Mas eu estou sofrendo. Então, a pessoa começa a viver uma escravidão porque ela mantém preso alguém que ela precisa liberar. Então, e a ideia de mágoa, né, essa ideia de ressentimento, é assim, é como se você estivesse tomando veneno e você quisesse que a pessoa morresse. Em outras palavras, você vai morrer aos poucos. Cada dia você vai se matando, porque você não consegue liberar o perdão. Então aqui a gente vai falar de uma coisa muito, mas muito difícil de fazer, mas uma coisa possível e necessária, que a gente precisa trabalhar na nossa vida. Então Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala acerca dessa questão, da importância de você perdoar, de você liberar o perdão, de você dizer assim, olha, e o que é perdoar? Perdoar é você reconhecer que aquela pessoa que te causou um dano, né, está liberada daquela dívida. Você, às vezes a gente que não, aquela pessoa tem que me pagar, ela tem que sofrer, ela tem que passar por isso. Na verdade, a gente está sendo escravizado e a gente está vivendo uma vida longe daquilo que Deus gostaria que a gente fizesse. A gente sofre demais, né? Já pensou? Pensa em alguém que de repente te magoou, alguém que te feriu, e geralmente quem te magoa e quem te fere é gente que está perto de você. Não é gente longe, não. É gente que está perto de você. É gente que convive com você. É gente com quem você tem relacionamento. É gente com quem você tem expectativa. É gente que você olha e você tem um contato todo dia. E, de repente, você tem aquela vamos dizer assim, aquela preocupação com aquela pessoa. E, de repente, aquela pessoa te decepciona. Ela fala alguma coisa, ela faz alguma coisa. E esse fazer alguma coisa, falar alguma coisa, marca o meu coração. Se eu não tratar essa questão, isso vai me escravizar e eu vou me tornar uma pessoa extremamente infeliz, porque eu vou viver em função daquela pessoa. E a gente ilustra isso de uma tal maneira assim, é como se você estivesse amarrando uma corda no pé da pessoa. Daí, aonde a pessoa vai, você vai atrás. Na verdade, o escravo não é aquela pessoa que te feriu, mas é você, porque você prendeu aquela pessoa. E tudo que você vive em função disso. Então, esse negócio vai crescendo dentro do nosso coração e todo dia a gente vai atualizando a dor. Vai chegar uma hora que a gente vai ter problemas. E muitos problemas que a gente tem hoje são relacionados por essa questão, da gente não trabalhar a questão do perdão. Então, nós vamos ver algumas coisas que o texto, que também a gente sabe, né? Quantos não adoecem por ausência de perdão? Hoje é cientificamente provado que as pessoas que têm essa dificuldade de guardar mágoa no coração, elas ficam doentes. Começam a sofrer de um monte de coisa. Começa a sofrer de um monte de coisa porque o coração dela está amarrado naquela situação. O coração dela está vinculado àquele fato. Então, ela não vive o presente, ela vive o passado a aprisiona e ela fica naquela situação. Quantas e quantas pessoas que você conhece que a pessoa ficou doente por falta de perdão? É gente amarga, é gente que você conhece, olha assim, gente, mas como que aquela pessoa é tão amarga? Porque ela está vivendo dentro de um contexto em que, infelizmente, ela não percebe, mas aos poucos ela vai se matando. E aí a gente vai pensar a respeito desse assunto, né? E quantos não perdem coisas boas da vida por causa do orgulho? Por que o orgulho? Porque você tem que reconhecer que você fez a coisa errada. Você tem que reconhecer que, de repente, aquilo não é legal. E aí, por causa do orgulho, você não abre mão. Você fica lá duro na sua situação, sofrendo. Mas você não diz assim, desculpa aí, me perdoe. Quantas e quantas pessoas sofrem por causa disso? Então, o orgulho é uma das coisas assim que nos impede. Não, imagina, eu vou falar com o fulano de tal que eu estou errado. De jeito nenhum. De jeito nenhum.
E a pessoa começa a perder a possibilidade. De repente, ela poderia estar junto com o pai, com a mãe, com alguém especial, mas porque ela tem aquela raiva dentro do coração, ela perde a oportunidade de desfrutar a presença da família. Tantas coisas que acontecem na vida da gente, que a gente percebe que o resultado disso ou melhor, a consequência disso é a falta de perdão. Né? Então, aí a gente vai falar assim, mas qual que é a solução? A solução é você liberar perdão. O que é liberar perdão? É você entender que você precisa tomar uma decisão. E a gente vai perceber que, diferente do que a gente pensa, né? Muitas vezes a gente acha que é uma questão assim de uma vontade própria. Não é uma vontade própria. É um ato divino. Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos dá a capacidade da gente trabalhar essas questões. E aí você vai falar assim, mas como que eu posso perdoar alguém? Pastor, você não sabe o que aquela pessoa me fez. O senhor está aí, sabe? O senhor não sabe. Aquela pessoa me magoou muito, pastor. E aí a gente vai lembrar de um exemplo, né? O Senhor Jesus nos deu o exemplo no momento derradeiro da cruz. Ele proferiu as palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a questão é, o nosso referencial de perdão é a pessoa de Jesus. Por mais difícil que seja e por mais complicado que seja a situação pela qual você está vivenciando, a sua situação é infinitamente menor a que Jesus sofreu. Tudo aquilo que Jesus padeceu, tudo aquilo que Jesus passou, é muito grande. A gente não consegue entender o tamanho do sofrimento de Jesus por causa de nós. Então, o nosso exemplo é, Pai, ele, naquele momento que ele estava lá na cruz, ele diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, em outras palavras, ele poderia dizer assim, tchum, sumia tudo, desaparecia todo mundo lá. Não tinha ninguém para pegar ele. Né? Mas ele falou assim, ó Deus, eles não estão sabendo o que está acontecendo aqui. E ele pediu para que Deus estivesse perdoando. Em outras palavras, a ideia de perdoar é cancelar o escrito de dívida. Então, o que é o perdão? É que você precisava, esperava, desejava alguma coisa, e aquela alguma coisa que você esperava, desejava, não chegou. E você ficou com um certificado de dívida. E aí o que você faz? Você pode ficar querendo cobrar essa dívida, vai gerar mágoa e ressentimento, ou você pode pegar essa dívida e rasgar. Liberar perdão. Então, é necessário a gente aprender isso. É uma coisa, assim, difícil, mas é a solução de Deus para a nossa vida. Nós precisamos, todo dia, pedir para Deus, Deus, tira do meu coração qualquer coisa que possa me afastar da Tua presença. Tira do meu coração qualquer sentimento de orgulho, de não reconhecer que, às vezes, eu não fiz as coisas certas. Porque quando a gente está falando a respeito de perdão, geralmente a gente fala assim, eu fiz isso. Mas o fulano de tal, obrigado, mas o fulano de tal, ele fez aquilo para mim. Então, porque ele fez isso, eu fiz isso. Então, a questão não é o fulano de tal, a questão é você e Deus. Você, nessa hora, você precisa esquecer que qualquer coisa, o trato é você com Deus. Diante de Deus, você precisa assim, Deus me ajuda a olhar para aquela pessoa de uma maneira diferente. E às vezes a gente pensa que isso é fácil. Não é fácil, mas é muito complicado. Porque a gente precisa deixar Deus trabalhar no nosso coração e Deus mexer algumas coisas que a gente não quer que Ele mexa. Ah, não, Deus, mas o Senhor não conhece o que aquela pessoa me fez. Aí você está dizendo assim, Deus, eu estou pedindo para o Senhor me ajudar a olhar para aquela pessoa de uma maneira diferente. Então aqui quando a gente fala, quando ele fala, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, ele está dizendo assim, gente, olha, esse povo aqui, ele me machucou demais, ele me fez sofrer muito, mas eu estou liberando eles dessa culpa, não existe mais a necessidade. E aí ele pagou o preço por mim e por você. Então quando a gente pensa em perdão, a pessoa do Senhor Jesus é o modelo. Ele foi a pessoa que a gente tem que seguir. Então, quando ele fala a respeito disso, é importante. E você deve estar pensando assim, que geralmente são as pessoas mais próximas, que são as pessoas que causam mais dificuldade no nosso coração. Quando a gente lembra daquela pessoa, a gente tem vontade de
né? Aí a gente começa assim, Deus, mas não é esse o seu desejo para essa questão. Me ajuda a trabalhar essa questão. Então, às vezes a gente precisa entender isso. Então, o perdão é um machucado, é uma ferida que foi feita na nossa vida. E se a gente tem duas opções. Pedir para Deus, olha, Deus, cura essa ferida. Ou a gente vai ficar cutucando a ferida. Então, aí quando a gente cutuca a ferida, o que acontece? A ferida, ela aumenta. Dói mais. A gente fica 10 anos com aquele negócio, 10 anos. Imagina você ficar com 10 anos com uma ferida e aquela ferida não sarar. Eu tenho aqui um tombo de bicicleta, né? Nossa, deu pra caramba quando eu caí de bicicleta. Agora eu ponho a mão aqui na ferida, não dói mais. Porque ela cicatrizou. Mas se você não usar esse artifício que Deus dá para a gente para resolver essa questão, essa ferida vai ficar aberta. Todo dia você vai lembrar dessa pessoa, e todo dia você vai sofrer, e todo dia você vai enfermar, e todo dia você vai viver um processo de ressentimento. Sentir a dor de novo. Já aquele momento que você sofreu a afronta já é complicado. Agora imagina você todos os dias, você atualizar a dor. E Satanás, ele gosta demais, ele é bom nesse negócio. Ele assim, se eu fosse você, eu não deixava barato, não. Se eu fosse você, eu fazia pior. Se eu fosse você, eu quebrava aquele cara. E vai jogando a cabeça da gente. A gente vai indo. Chega uma hora, a gente acaba fazendo uma besteira. Porque isso vai destruindo o nosso coração. A gente vai comendo veneno, a gente vai tomando veneno, e a gente vai esperando que a outra pessoa morra. Mas quando a gente percebe, nós é que morremos. Nós somos as pessoas mais prejudicadas quando a gente não perdoa. Porque às vezes a pessoa que ofendeu a gente, às vezes ela nem está aí com as coisas, nem está aí com a história. Mas eu, que senti aquilo na pele, às vezes eu... E aí a gente diz assim, Deus, me ajuda a tratar essa questão. Então, ele fala a respeito dessa questão, né? Quem sofreu o maior insulto, como eu já falei, traição e aminosidade que o nosso Senhor? Ninguém. Todo mundo. O perdão não é um ato. Perdão é um ato divino e, como filhos de Deus que afirmamos ser, devemos repetir o seu exemplo. Perdão não é possibilidade. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Eu tomo a decisão no meu coração de não mais cobrar a dívida. E esse tomar a decisão não é um negócio muitas vezes imediato. Às vezes você tem que lutar muito para conseguir isso. Às vezes a gente faz um jogo de fumaça para a gente não pensar naquela questão. Mas quando a gente passa por uma situação semelhante, aquele negócio funciona, aquele negócio volta à tona. E a gente diz que esse ressentimento, essa mágoa, é que nem raiz de bambu. Já viu como é que é a raiz de bambu? Raiz de bambu é assim, ela vai por baixo da terra. Eu não sou especialista em agricultura, mas eu já vi alguns exemplos. Ela vai por baixo da terra, parece que não tem nada. Aí, de repente, em um determinado momento, ela solta uma torceira e aí começa a brotar um monte de bambu ali. Daí ela vai de novo, tudo certinho, lá na frente. E cada vez, né, o pessoal fala que cada ramificação, o último é maior. Então, primeiro tem aqui um grupinho de bambu, cresceu aqui, tá? Aí você vê aquela daí, passa um tempo, ele vai indo por baixo da terra. Aí chega lá em um outro determinado, brota de novo, aí já está maior, porque já está mais forte. Aí vai para frente, vai indo, quando você vê, toda aquela terra está impregnada, está cheia de raiz de bambu, ela vai correndo por baixo. Mas chega uma hora, ela estoura. E a gente começa a ver como que é complicado você viver dessa situação, desse jeito. Então, ele diz assim, eu preciso, se eu sou filho de Deus, eu preciso que esse exemplo de Jesus possa ser na minha vida. Então, a primeira coisa que você já vai entender é que se você não tem Jesus no seu coração, não existe possibilidade de perdão. Não existe. Você pode ficar com remorso, você pode ficar assim, aquela ideia assim, não, sei lá, eu aqui. Né? Não, às vezes tem situações que é sábio você se afastar para não causar mais conflito. Às vezes há situações que não é necessário você ir lá e tratar com as pessoas para tentar resolver o problema. Às vezes é um negócio você com Deus. Mas às vezes há situações que você precisa procurar alguém e resolver esse problema. Então,
Então, cada caso é um caso. Não estou dizendo que você tem que sair agora resolvendo o problema como aconteceu com todo mundo. Às vezes a pessoa nem sabe que te magoou, e aí você vai falar para ela, ela vai ficar chateada. Puxa vida. Então, às vezes, peça a Deus, se isso está me incomodando, se isso está machucando meu coração, me ajuda a trabalhar essa questão. Está dando para entender a ideia? A ideia é, você precisa tomar uma decisão de pedir a Deus para que Ele abra seu coração e para que Ele comece a ministrar nessa situação que está gerando a angústia, a tristeza, a mágoa, ressentimento, dor, tristeza e doença. Então você precisa falar buscar a Deus, para que Deus possa te ajudar. Então, quando a gente fala a respeito disso aí, a gente pensa assim, e o texto da oração do Pai Nosso, que a gente diz, não é assim, não é uma possibilidade, como eu falei, mas é uma ordem. Você precisa tomar essa decisão. Ah, pastor, eu não estou sentindo no meu coração. Não é sentimento, é decisão. Ah, não, pastor, eu não senti ainda. Não senti. Não, é decisão. E mesmo que muitas vezes você não consiga olhar para aquela pessoa de um jeito que você olhava antes, mas a ideia é, você precisa pedir para Deus, Deus, me ajuda a olhar para aquela situação, mas não com o meu coração enfermado, coração machucado, doído, mas que eu consiga olhar para aqueles fatos de uma maneira diferente. Olhar como Jesus vê. Então, não é uma ideia de você estar sentindo, olha, eu senti no coração o desejo. Não é sentir no coração, é ordem. Ordem, a gente simplesmente obedece. Deus está dizendo assim, você tem que fazer isso. Você tem que abrir seu coração. Você tem duas opções. Ou você vai para o lado do perdão ou ressentimento. Ou você vai para o lado da liberdade ou você vai para o lado da mágoa. Não tem jeito de você conseguir as duas coisas. Às vezes você fala assim, mas pastor, mas é muito difícil. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é complicado, que é difícil, que é uma luta tremenda todo dia, que às vezes é importante você ter um tempo, se afastar, pedir para que Deus trabalhe no seu coração, para que Deus comece a mexer na sua vida, para que Deus comece a mostrar para você como Ele vê aquela situação, e Ele comece a operar no teu coração, e às vezes demora anos para isso acontecer. Poderia ser assim, atenção, agora eu quero ser perdoado. Tchum! Mas não é. Muitas vezes a gente começa a ver como que Deus vai tratando a vida da gente. Como que Deus vai mudando a história, como que Deus vai fazendo as coisas acontecer, e de repente eu olho para aquela situação, eu já não consigo mais ter a tristeza que eu tinha. Então eu olho para aquele fato, para aquele acontecimento, eu me lembro do que aconteceu, mas esse lembrar é um lembrar sem sentir dor. Está dando para entender a diferença? Então você pode lembrar e sentir dor e atualizar dor. Isso gera mágoa e reconciliação e ressentimento. Mas você pode lembrar daquilo, saber exatamente o que aconteceu e você dizer assim, gente, mas Deus me curou dessa dor. Deus colocou graça sobre a minha vida e me deu condições de olhar para aquele caso de uma maneira diferente. Não com os meus olhos, mas com os olhos de Jesus. Porque às vezes a pessoa que te feriu, a pessoa que te magoou, a pessoa que causou dano no seu coração, é uma pessoa que precisa do amor de Jesus, porque só o amor de Jesus vai fazer com que ela mude de atitude. Então não é fácil. É muito, muito complicado, mas é uma luta diária, em que e aí por não ser fácil, o que vai acontecer? Perdão é uma decisão definitiva que tomamos. Então eu tomei a decisão, esqueci. Acabou a dívida. Então, para a gente entender, Jesus conta, essa é uma parábola que ele fala, que uma pessoa tinha lá uma dívida de 300 milhões. E aí, de repente, ele perdoou aquela dívida de 300 milhões. E aí, o que aconteceu? Ele pagou aquela dívida. Não é mais eu que vou querer receber, mas Jesus já pagou aquela dívida, eu não tenho mais. É como se eu tivesse a promissória, eu rasgasse a promissória, e uma vez que eu rasguei a promissória, tem jeito de eu chegar e apresentar a promissória de novo para a pessoa? Devo para o fulano de tal, devo lá 200 milhões de reais para ele. E aí esse rapaz tem uma ideia especial, diz assim, não está devendo mais, rasgou a dívida, rasgou a promissória. E aí, eu chego para a pessoa, depois que eu rasguei a promissória, e apresento a promissória de novo. Tem jeito? Juridicamente, eu posso cobrar essa pessoa por isso?
Porque eu rasguei a promissória. Então, quando você perdoa de uma vez por toda. Daí, a gente entende porque é necessário que quando a gente, por exemplo, quando a gente tem um relacionamento, tem alguma coisa que aconteceu, a gente tem o costume de trazer à mente as coisas que aconteceram lá atrás. Ah, mas você lembra, Dona Maria, lá em 1445, ela fez isso para mim. Em 1682, ela fez isso para mim. Em 1947, ela fez isso para mim. Tem a lista de todas as coisas que a pessoa fez. E a gente joga na cara da pessoa aquilo que a gente fez. Então, essa ideia de você dizer assim, ó, eu tomei a decisão, então você esquece, já não tem mais. Então, a Rafaele me ofendeu. E a Rafaele fez alguma coisa muito triste para mim. E eu fiquei chateado demais com a Rafaele. Daí eu cheguei para ela e falei assim, ó, Rafaele, está liberado, perdoa. Aí eu não tenho mais a autoridade de dizer para ela que eu fiz, que ela está devendo algo para mim, porque eu liberei. Mas o que acontece? Quando a gente não tratou isso direito, na primeira possibilidade que a gente tem, a gente joga na cara. Não é? Mas você fez isso, você lembra, né? Você lembra naquele dia que a gente estava junto, era um dia que você estava com uma blusa vermelha, com uma calça azul, e você falou isso para mim, e você fez assim com a mão, e você fez isso. A pessoa tem tudo na cabeça. E aí você pensa assim, e aí daí passa, não, esqueci. Aí passa de novo, mas você lembra que aquele dia você fez isso? Então a gente vai trazendo, a gente vai ressuscitando os mortos, as coisas que já aconteceram lá no passado, e a gente vai todo dia jogando na cara da pessoa. Isso é munição que Satanás tem para destruir a vida da gente. Então por isso que a gente tem que dizer assim, ó, aconteceu, você sofreu, então deixa o sofrimento lá atrás, não traz isso para o dia de hoje. E se você não consegue, você pede a intervenção do Espírito Santo de Deus na sua vida, e diz assim, Deus, me ajuda a lidar essa questão. Não é do dia para a noite, mas Deus começa a olhar, trabalhar no nosso coração, e de repente aquilo que era tão importante para mim, de repente deixa de ser, porque Deus muda meu coração. Deus muda a minha maneira de ver aquela situação. E eu começo a ver as coisas de uma maneira diferente. Eu penso assim, Deus, me ajuda a olhar com os seus olhos. Quem tem uma história O Refúgio Secreto, no livro da Corinne ten Boom, não sei quem já leu, ela conta uma história muito interessante, que ela era um período de guerra, ela estava ali, escondendo, né, os judeus do nazismo, para que eles não fossem mortos, né? Então estava toda aquela situação de guerra, e ela estava noiva de uma pessoa, né? Ela conta que ela estava noiva de uma pessoa, e por causa dessa questão de guerra que existia, então naquela época eles determinavam com quem a pessoa ia casar. Ela já estava noiva, daí a família do moço lá falou assim, ó, não vamos mais casar com ela, você vai casar com a outra pessoa. E aí, naquele dia, ele foi lá contar a decisão. Ó, o nosso noivado terminou, nós estamos, porque eu vou casar com a fulana de tal, porque é da família tal. E aí, o texto no livro, né, O Refúgio Secreto, ele conta essa história, que a Core, imagina você dormir noiva, e no outro dia você acordar que não é mais noiva, e a pessoa está casando com outra pessoa por uma determinação da família. Daí, ela diz que ela sobe para o quarto, né? Ela sobe para o quarto e ela começa a chorar muito, né? E aí o pai dela chega para ela e diz assim, eu sei, Core, que você deve estar sofrendo muito. E aí ele diz, né, que às vezes, na nossa visão, a gente não consegue ver. Daí o pai da Core diz assim, Core, peça para Deus mostrar para você do jeito dele. E às vezes a gente vê aquele trabalho manual que a gente faz, que a gente vai traçando um monte de linha, daqui para lá, assim, e aí, de um lado, a gente olha um monte de fio, todos sem conexão. Mas quando a gente vira o trabalho, a gente encontra uma obra linda. Muitas vezes, a minha visão está naquelas monte de fio todo entrelaçado, sem sentido nenhum. Mas quando eu peço para Deus, para que Ele vire do jeito dele, e aí eu consigo ver que lá tem uma figura muito bonita que foi traçada. A minha visão é do monte de fio, todos eles desconectados, e um monte de linha, todas elas sem nenhum sentido. Mas quando eu peço para Deus virar, às vezes eu olho lá uma figura linda,
que Deus está fazendo, mas eu não consigo ver isso naquela hora, e eu preciso pedir para que Deus me ajude a ver isso, né? Então ele fala, né? Perdão é uma decisão que tomamos assessorados pelo Espírito Santo de Deus. Então, para a gente tomar essa decisão, eu preciso da ajuda do Espírito. Sem o Espírito Santo de Deus na minha vida, eu não consigo. Você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Você precisa da intervenção do Espírito. Deus, começa a agir no meu coração. Começa a tirar essa dor da minha vida. E às vezes vai levar anos, mas o Espírito Santo de Deus vai operar, ele vai derramar graça, ele vai abençoar a sua vida. Então, aí a gente pensa assim, mas essa ideia que a gente tem no Pai Nosso, será que é só no Pai Nosso que tem essa ideia que ele condiciona? Ele diz assim, ó, perdoar como Deus nos perdoa. Como é que Deus nos perdoa? Como é que Deus nos perdoa? Não, eu só vou perdoar algumas coisas de você, tá bom? Isso aqui eu vou perdoar. Não, ele perdoa de maneira integral. Ele perdoa de maneira completa. E a gente tem que perdoar do mesmo jeito, né? E aí a gente vai ver lá o texto, né? Na oração chamada Pai Nosso, o Senhor coloca o perdão dos nossos pecados, concedido por Deus, condicionado ao perdão que aplicamos ao nosso semelhante. Olha lá o texto bíblico, diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o assim como dessa frase está dizendo para mim e para você que Deus vai me perdoar da mesma maneira como eu perdoo as pessoas que estão na minha volta. Se eu não perdoo as pessoas que estão na minha volta, então eu não vou poder desfrutar do perdão de Deus. Nossa, assim, pastor, mas é muito complicado esse negócio. É complicado, por isso que a gente precisa da graça. Se a gente não precisasse da graça, não seria complicado. A gente precisa da graça de Deus. Deus me ajuda, porque eu não dou conta. Eu tenho vontade de grudar o cidadão, pegar ele pelo pescoço, pá, na cabeça dele. Mas tua graça me ajuda a ser diferente. É essa a nossa reação muitas vezes. Então, Deus me ajuda, me dá graça, porque se eu não conseguir, é porque por mim mesmo eu não consigo. Pela minha própria iniciativa eu não vou conseguir. Eu preciso da graça de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso que Deus me ajude, porque Ele está dizendo assim, assim como é uma condição muito clara. Ó, se você não fizer, não tem perdão. Lembra daquela parábola que Jesus contou de um rapazinho que tinha uma dívida, aí Deus perdoou a dívida dele, e aí ele saiu, ele recebeu o perdão de Deus, já encontrou um carinha que devia para ele uns centavinhos lá, ele pegou o cara pelo pescoço, grudou nele e falou assim, agora você vai pagar o que você me deve, seu safado, sem vergonha. Não tenho como pagar, por favor, me ajuda. Não tem? Então vai para a cadeia. E aí o pessoal ficou tudo indignado com aquelas coisas que aconteceram, e aí foi lá contar pro patrão que tinha acontecido. O patrão pegou e falou, cara, eu te perdoei uma dívida tão grande, e por que você não consegue perdoar um negócio assim, umas coisas assim insignificantes? E aí ele falou assim, ó, você vai ficar até você aprender a perdoar. Então, às vezes, eu preciso pedir para Deus, para que Deus dê graça e nos abençoe. Isto é, somente recebemos perdão divino se tivermos o coração limpo de mágoas. Então, você precisa limpar teu coração. Deus, então, você percebe que o negócio é pessoal. O outro na história é um problema do outro. É você e Deus, você precisa limpar teu coração. Às vezes a gente engana todo mundo, mas a gente não engana Deus. Deus olha e fala assim, estou vendo seu coração, seu carinha, estou vendo o que está acontecendo, esse negócio não está bom não, você não está perdoando o irmão, você está com raiva no teu coração, tem que estar à vontade de pegar ele, dar uns tapas na orelha dele. Deus está vendo meu coração, você tem que limpar teu coração. E como você limpa seu coração? Deus, derrama graça na minha vida para que eu possa fazer isso. Então ele fala da necessidade da gente vivenciar isso. É uma coisa assim difícil, mas é uma coisa que nos liberta, que nos cura. É uma coisa assim que é complicada, mas o benefício da vida da gente é tranquilo, porque você é liberto. Você não está mais, já pensou? Porque a pessoa te magoou, você tá como eu falei, a pessoa te magoou, e como você só pensa naquela pessoa, você vive em função daquela pessoa. Você passa as 24 horas do dia pensando de um jeito de prejudicar a vida daquela pessoa. Mas o que aquela pessoa está fazendo agora? Ai, meu Deus, será que ela está sofrendo? Liberta, libera. Precisa perdoar. Ou então você vai ter ressentimento, mágoa e muita coisa ruim no coração, né?
E aí a gente continua dizendo assim, né? Aí você fala assim, ó, será que esse padrão que a gente encontra na oração do Pai Nosso é um padrão que se encontra em outros textos da Bíblia? É verdade, encontra. Veja o que diz Colossenses capítulo 3, versículo número 13, diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. A mesma história que estava na oração do Pai Nosso, está no texto de Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 3. Perdoai-vos mutuamente. Mutuamente significa que você tem que ministrar perdão e que você tem que receber perdão. Significa que se você não perdoa a pessoa, você não vai receber perdão. Você precisa de Deus, eu preciso colocar isso na minha vida. Então, ele diz assim, suportai-vos uns aos outros. E a palavra suportar aqui é você ser que nem muro de arrimo. Sustentar a pessoa. Dar suporte para a pessoa continuar. E ele diz assim, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Mais uma vez ele está dando uma ordem. Ordem a gente não questiona, a gente obedece. Então o texto é muito claro e ele nos fala acerca dessa realidade, dessa necessidade de você colocar o seu coração diante de Deus e dizer assim, Deus, se tem coisa no meu coração que não está agradando o Senhor, me ajuda, que ele possa ser limpo, que ele possa ser transformado. E a gente continua, um outro texto que fala acerca desse assunto, é que ele fala que a questão é tão complicada que esse problema atrapalha o nosso relacionamento com Deus, né? Atrapalha a nossa oração. Onde está isso? Olha lá o texto bíblico. Está lá em Marcos capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. A mesma lógica da oração do Pai Nosso foi repetido na carta de Paulo à igreja de Colossos, foi repetido no texto do Evangelho de Marcos, ele está dizendo assim, olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você tem que resolver isso. Não pode ficar desse jeito, porque isso magoa o seu coração, você sofre, você passa mal porque você precisa liberar perdão. E olha assim, ó, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então é necessário você pedir a Deus, Deus, tira do meu coração todo esse negócio. Porque isso está magoando minha vida, está transformando a minha história, está mudando tudo aquilo que eu não estou vivendo legal. Estou ficando doente, estou morrendo aos poucos. Mas quando a gente pede para Deus, para que Ele entre com a graça dEle, por isso que é graça, e comece a trabalhar as áreas mais distintas do nosso coração, Ele começa a limpar, Ele começa a passar um remédio lá, que vai curar a ferida. Que você vai olhar para a história e para as coisas que aconteceram de uma maneira diferente. E a gente continua olhando alguns outros textos que falam acerca disso. Qual uma das condições para se receber o perdão de Deus? Outro texto bíblico diz assim, não julguem e vocês serão julgados. Não condenem e vocês serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Mais uma vez, a mesma ideia, perdoem e serão perdoados. A tradução que eu estou usando é a NVI, todos os textos aqui é na NVI. Então, a ideia é, você precisa ministrar perdão. Você precisa liberar perdão. Você precisa entender a importância de viver uma vida debaixo da obediência e da vontade do Senhor. Às vezes você tem todos os motivos do mundo para ficar chateado com alguém. Mas você tem essa opção. Ou você vai resolver essa situação e viver em paz, ou você vai adoecer
E cada dia o seu estágio vai ser pior. Então aqui o texto é muito claro. Ele diz assim, presta atenção, que a medida que você usar, vai ser usada contra você. A forma como você trata a questão do perdão vai ser colocada na sua vida. Se você realmente entender o perdão, você vai buscar perdoar aquelas pessoas. Mas se você não entendeu, você também tão pouco vai ter a possibilidade de perdoar alguém, porque você vai viver nessa situação. Então, ele nos fala acerca dessa realidade. E ele continua dizendo para a gente, né? Ele diz assim, né? A advertência de Jesus. Presta atenção nessa advertência de Jesus. Ele diz o seguinte: se você estiver na igreja, no meio do culto de adoração, e de repente se lembrar de que seu irmão tem um ressentimento contra você, saia da igreja imediatamente e vá fazer as pazes com ele. Não espere que o culto termine. Procure seu irmão e peça-lhe perdão. Primeiro vá, depois venha. Primeiro vá, reconcilie-se com o seu irmão e depois venha, ofereça a sua adoração a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 23 e o versículo 24. Presta atenção na gravidade desse negócio. É uma ordem de Deus. Então você fala assim, mas pastor, mas se a pessoa não quer me perdoar? Aí é o problema da pessoa. No que depende de você, porque tem gente que não quer, tem gente que você tenta de todo jeito, a pessoa não quer. O problema é dela. Que fique daquele jeito, problema dela. Mas o negócio é você com Deus. No que depende de você, você tem paz com Ele. Para a gente ter uma ideia, alguém te decepciona no seu trabalho. Você convive com ele todo dia, você encontra com ele todo dia. Você tem duas opções. Ou você vai ter a mágoa no coração, ou você vai perdoar. Se a pessoa não quiser perdoar, não quiser voltar a ter relacionamento com você, problema da pessoa. Mas no que depende de você, você faz tudo que é possível para tentar resolver. Porque tem gente que não quer. Isso também é verdade. Tem gente que você tenta, você busca, você vai atrás, você faz todas as coisas, a pessoa não quer. Então, aí não tem o que você vai fazer. Mas a questão é, se você olhar para dentro do seu coração, se o seu coração tiver o ressentimento, que a mágoa, esse ressentimento e essa mágoa precisa ser tratado. Aí você fala assim, pastor, mas se a pessoa não quiser? Se a pessoa não quiser, problema dela. Não posso fazer nada. Mas no que depender de mim, eu vou fazer o possível para poder ter um relacionamento normal. E aí eu vou cumprimentar ela a hora que eu chegar no meu trabalho, eu vou servir o café para ela, o dia que ela... Eu falo assim, não, eu vou lá, serve o café. Ela pede alguma coisa, eu vou fazer. Para mim, não vai ter problema nenhum. O problema não é da minha parte. Porque a minha parte eu sou responsável. A parte do outro é ele com Deus, e ele que vai ter que tratar, ele que vai resolver. Porque tem casos assim, isso é fato. Tem pessoas que estão vivendo uma situação, mas a pessoa não quer restaurar. Não depende de você. Não está dentro das suas condições. Mas você pode dizer, para mim não tem problema nenhum. Para a gente entender como é que é isso, a pessoa puxou seu tapete, como a gente diz aí no popular, furou teu olho, e aí você fala assim, eu posso continuar trabalhando com essa pessoa, porque eu já entreguei esse caso para Deus. Não é fácil. Por isso que é divino. Por isso que tem a ver com graça. Agora, se a pessoa não quer, é um problema dela. Está claro isso? Então você fala assim, aí está dizendo assim, você tem que tomar iniciativa, você tem que buscar, tentar trabalhar o seu coração, para que o seu coração, diante de Deus, não fique complicado. Mas se você, diante de Deus, entender que você fez tudo que era possível, tudo que estava dentro das suas condições, aí às vezes a gente tem que ir para o outro lado também, né? Que às vezes a gente fala, não, pastor, eu já fiz tudo que é possível. E às vezes a gente não está sendo sincero com a gente. A gente poderia ter feito mais alguma coisa. Mas não, tá, ela lá, eu aqui, então a gente tudo certinho, não tem problema nenhum. Quando você me ver na rua, você, por favor, mude de calçada. Né? Está tudo perdoado, não tem problema nenhum. Você só me ver na rua, você mude de calçada. Então tem alguma coisa errada. Continua andando normalmente, sem nenhum problema. Então a gente precisa entender isso. Tem coisas que eu consigo resolver porque depende de mim. Tem coisas que eu não consigo resolver porque depende de outras pessoas. Então aí a gente precisa de Deus. A única coisa que a gente tem que fazer, Deus, abençoa o coração daquela pessoa para que ela consiga ver diferente. Mas Deus, se o meu coração tiver mágoa, tiver ressentimento, tiver coisa que está me machucando, me ajuda a lidar com isso.
E é interessante que a ideia do texto, ele diz assim, que você não é para esperar muito tempo, é para você ir rapidinho resolver esse problema, né? Então ele diz assim, ó, a advertência de Jesus sobre a falta de perdão. Ele diz assim, ó, não se deve adiar a decisão. Se isso está trabalhando no seu coração, tem que tomar a decisão hoje. Porque às vezes é complicado a gente passar por essa situação, né? O texto diz que Jesus manda interromper a oferta se há laços rompidos entre os adoradores. Jesus manda, quanto mais tempo passa, mais difícil ficará a reconciliação. Você não se reconciliou, a pessoa foi levada por Deus, como se sentiria? Em outras palavras, é o seguinte, ó, você tem um problema com alguém. Você não tratou esse problema, passou o tempo, a pessoa morreu. Daí lá no velório, coitadinho de mim, ele não me perdoou. Aí não dá mais tempo. Não adianta mais chorar. Você tem que aproveitar a oportunidade quando tem tempo. Porque a gente fica pensando, não. Deus está dizendo assim, é agora. Pare de fazer o que você está fazendo e vá aceitar a situação. A gente fica enganando, chega uma hora, a gente passar por essa situação. Já viu isso? Você vai no velório, você pode ter certeza absoluta disso. Não que seja... Algumas pessoas elas choram porque realmente sentem as pessoas, mas muitas daquelas pessoas que dão problemas no velório é gente que tinha pendência com aquela pessoa que faleceu. Porque não tratou. E aí não tem mais jeito de fazer, porque aí a pessoa já foi. Aí você só tem que falar com Deus, mas às vezes a sua consciência fica pesada pelo fato de você não ter ido naquela pessoa e resolvido a situação. Então não deixe para depois, tá? Você tem que falar alguma coisa, a pessoa resolve agora, trabalhe agora, trata agora, quando a pessoa tem tempo. Porque depois que passou o tempo, não adianta fazer choro, não adianta fazer escândalo no velório da pessoa. Não, você precisa voltar para me perdoar. Você precisa. Não dá mais. Não tem mais jeito. O tempo que a gente tem aqui agora. A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Ah, não, pastor, esse eu vou para frente, né? Às vezes é importante você dar um tempo, você pedir para Deus trabalhar seu coração. Mas quando o dar o tempo é assim, Deus, trabalha no meu coração. Não é o tempo assim, ó, você fica lá e eu fico aqui. Perdão é você você buscar no mais rápido. O texto que nós lemos fala acerca disso. Jesus mandou interromper a oferta. Para. Resolve. Agora vai. E a gente fica enganando, pensando que Deus não está vendo, mas Ele está vendo o nosso coração. A gente pode enganar todas as pessoas, mas a gente não engana Deus. E Deus sabe aonde é a nossa dor. A gente pode até fazer uma coisa assim, nossa, parecer que a gente é um coitado. Mas Deus olha para dentro do nosso coração e Ele vê o que está acontecendo lá dentro. Então ele fala para a gente pensar acerca dessa questão e de a gente buscar de uma maneira muito rápida, imediata, resolver. Né? Então ele vai falando acerca desse texto. Alguém pode, por favor, ler Romanos capítulo 12, versículo 21? Romanos capítulo 12, versículo 21. Daniel, você pode ler para mim, por favor? Romanos capítulo 12, versículo número 21. Ele vai falar que a gente precisa fazer o mais rápido possível. Romanos capítulo 12, versículo 21. Então, não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Em outras palavras, se a pessoa te fez mal, faça o bem para ela. Quando a gente retribui do mesmo jeito, isso é humano. Quando a gente recebe um bem e a gente retribui com o mal, isso é diabólico. Mas quando a gente recebe o mal e a gente retribui o bem, isso é divino. O cara só fura teu olho, o cara só lasca você e você continua abençoando a vida dele. Isso é divino. O normal é retribuição. O cara fez para mim, eu faço para ele. Tem algumas pessoas que são meio ruinzinhas, sabe? Os caras é meio do capeta mesmo. O cara faz o bem para ele, ele faz o mal para o outro. Isso é diabólico.
Mas você precisa ser de Deus. Tem assim, a pessoa faz o mal para você, a pessoa fura teu olho. E aí fala assim, pastor, às vezes você está dizendo para a gente ser tonto? Não é isso, né? Eu lembro uma vez a gente estava lá num ponto do ônibus, aí o cara chegou com um isqueiro, assim, né? O cara, tipo, Assembleia de Deus, com Bíblia, paletó, tudo. O cara chegou com um isqueiro, assim, bêbado e tudo, e querendo pôr fogo no terno do homem, assim, né? E aí o homem, opa, o que é isso? Aí ele falou assim, você não é crente? Diferente. Deu para a ideia. Você não vai ser usado pelas pessoas, mas você vai entender que algumas coisas na sua vida você precisa trabalhar para resolver. Então não significa que você vai aceitar todas as coisas. Não significa que você vai ser um coitadinho. Não. Não significa que tem algumas coisas na sua vida que você não precisa brigar por causa daquilo, que você pode resolver. E tem outras coisas que também você não vai deixar o cara pôr fogo no você, né? Porque também não é desse jeito. Aí está dando para entender a ideia? Então, às vezes, a gente precisa entender que algumas coisas que a gente faz, a gente precisa dizer assim, a atitude da gente, a pessoa fez o mal para a gente retribuir com o bem, isso é uma atitude de Deus. O normal, habitual, que acontece todo dia, a gente retribuir da mesma moeda. Você me fez alguma coisa, eu faço alguma coisa para você. Mas quando a gente retribui de uma maneira diferente, a pessoa faz o mal para mim e eu retribuo o bem, isso é divino, isso é sinal da graça, isso é agir de Deus na nossa vida. É a graça de Deus que invadiu o nosso coração e transformou a nossa história. E para a gente estar encerrando essa parte, eu gostaria de lembrar de um texto que é muito importante. Ele diz assim: Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não lhe imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então ele diz assim, eu e você, nós temos o privilégio de trabalhar para reconstruir, para reconciliar as pessoas. A gente diz assim, Deus, me ajuda a trabalhar essa questão, me ajuda a resolver esses problemas, me ajuda a viver de uma maneira diferente, me ajuda a fazer as coisas que agradam teu coração. Né? Então aqui, eu queria que você pensasse acerca da sua vida. Será que tem algo no teu coração que precisa ser liberado nessa hora, que você tem, Deus, está difícil esse negócio, quero que o Senhor me ajude a trabalhar. Porque se eu ficar com isso no meu coração, eu vou passar por muitas dificuldades, eu vou passar por muitas dores, eu vou ter muito problema. Então, eu gostaria de agora passar um filme para a gente pensar um pouquinho. Presta atenção nessa palavra do reverendo Hernandes. Há muitas pessoas doentes emocionalmente, enfermas fisicamente, debilitadas espiritualmente. Isto porque há muitas pessoas prisioneiras da mágoa. A mágoa é uma espécie de autofagia. A mágoa é como você tomar um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Quando a pessoa guarda mágoa no coração, ela vai se destruindo, ela vai matando a si mesma, pouco a pouco. A única forma de você tratar dessas feridas da alma e lancetar esses abscessos do coração exercendo o perdão. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão transforma. O perdão é uma espécie de asepsia da sua alma, uma espécie de faxina da sua mente. O perdão quebra as amarras da amargura, tira você desse poço escuro, lodacento da mágoa. O perdão faz uma limpeza por dentro de você. O perdão não é fácil, mas ele é necessário. O perdão é uma questão de bom senso, porque se você guardar mágoa de alguém,
Você vai acabar convivendo com este alguém 24 horas por dia. Essa pessoa vai manter você numa prisão, vai colocar você num cabresto. Essa pessoa vai dominar você. Você vai ser um capacho dessa pessoa. Mas quando você perdoa, quando você libera perdão, quando você pede perdão, quando você reata relacionamentos quebrados, então você fica livre. Então você tem saúde física, emocional e espiritual. O perdão é uma obra de Deus, não é coisa natural. Mas quando você se dispõe a perdoar, Deus capacita você para fazer isso. No perdão, a libertação, a alegria, a paz, a vida plena, abundante, maiúscula, superlativa, eterna. Então que Deus possa nos ajudar, que a gente possa olhar para dentro do nosso coração nessa hora. Eu gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça. A gente vai orar para Deus, para que Deus possa tratar as questões que você precisa ser tratado, que Ele possa dar graça para você nessa hora, que Ele possa te abençoar, que Ele possa abrir seus olhos para ver quais são as áreas que você precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus. Vamos orar ao Senhor nessa hora? Pai, nós ouvimos a Tua palavra, e Tua palavra nos fala que se faz necessário nós tomarmos uma decisão de reconhecer que não adianta nós queremos que a pessoa que nos ofendeu nos pague aquilo que ela nos fez sofrer, ó Pai. Porque isso vai gerar no nosso coração muita tristeza e muito problema, mas que quando a gente reconhece que nós precisamos do perdão do Senhor, quando nós reconhecemos o tamanho do perdão que nós recebemos do Senhor, ó Pai, e que muitas vezes, ó Deus, nós temos dificuldade de ministrar perdão na vida daquelas pessoas que nos magoam e que entristecem o nosso coração. Deus, olha para dentro do nosso coração, tira de nós toda a mágoa, tira de nós todas as setas que têm contaminado, destruído, machucado, ferido o nosso coração. Pai, às vezes são coisas que estão lá no mais profundo do nosso coração e que muitas vezes têm trazido choro, trazido tristeza, e a gente muitas vezes não consegue se libertar. Por isso nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos do mover de Deus na nossa vida, que o Senhor entre com o Teu poder, que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não é Teu agrado, que a gente possa olhar, ó Deus, para aquelas situações que nos machucaram profundamente e que a gente possa se libertar desse sofrimento. A única maneira que nós temos é entender a maravilhosa graça que é o perdão. E que a gente possa experimentar isso de verdade na nossa vida. Ó Deus, muitas vezes é tão difícil, é tão complicado, por isso que nós precisamos da intervenção sobrenatural, poderosa do Teu Espírito. Entra no nosso coração, tira de nós tudo aquilo que não é do Teu agrado, tira de nós toda a raiz de amargura, tira de nós todo o ressentimento, tira de nós tudo aquilo que tem machucado a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida segundo a Tua palavra. Que a gente possa viver, ó Deus, essa realidade do perdão nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, Pai. Mas nós precisamos entender que nós só podemos fazer assim quando nós compreendemos o tamanho do perdão que recebemos do Senhor Jesus. Ó Deus, que a gente possa olhar para Jesus, olhar para tudo aquilo que Ele sofreu por nós, ó Deus, e que a gente possa ter a disposição do nosso coração de buscar a Tua face e pedir, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Dá força, porque eu não tenho condições. E que a gente possa, cada dia, se libertar desse cativeiro. E que a gente possa viver uma vida que agrada, que glorifique, que exalte, que engrandeça o Teu nome.
É no nome precioso de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Que Deus abençoe, que Deus derrame graça sobre a vida de cada um, que a gente possa colocar em prática isso na nossa vida.